A segunda reação que nós vemos aqui diante do poder de Jesus foi a reação dos pastores dos porcos. Aquela região era a região de Gadara. 10 cidades tinham naquela região. E quem habitava naquela região ali não era exatamente somente o povo judeu. Era um misto de gente que morava ali. Senaqueribe, quando tomou conta, quando invadiu Israel, ele trouxe muita gente de fora, e muitos eram pagãos, muitos não conheciam a Deus, e por isso que existia sim a criação de porcos, uma coisa que era estritamente proibido pela lei de Deus. Não podia haver a criação de porcos, porque não podia consumir a carne de porco, porque era uma carne imunda. Mas esses pastores que estavam tomando conta daquele rebanho, quando viram aquilo que estava acontecendo, aqueles porcos endemoniados, faz uma ideia do que pode ter acontecido, eles ficaram o quê? Em pânico e desespero. Quando viram, eles estavam acostumados a apacentar o rebanho, e os porcos sempre ali. Não sei se você já cuidou de porco, mas eu já vi, quando você está cuidando de porco, ele não fica inquieto, ele fica fuçando o chão, ele procura uma raiz, procura uma coisa para comer, e aqueles porcos estavam sempre, mas naquele dia aconteceu aquele imprevisto, e aqueles homens entraram em pânico, desespero, e fugiram para a cidade, foram para a cidade e começaram a falar: olha o que aconteceu, nós vimos Jesus falando isso, os porcos entraram em pânico e nós perdemos todos os porcos. E estavam o quê? Em desespero, estavam falando para as pessoas da cidade o que havia acontecido. Não sei se esses pastores eram os donos dos porcos, mas com certeza não eram. Quase 2.000 porcos, fazendo um cálculo mais ou menos no valor de hoje, seria de 1,5 milhão a 2 milhões de prejuízo. E esses homens aqui, prezados, eles estavam em desespero porque eles eram responsáveis por aquele porco. Eles tinham que prestar contas. Talvez fossem umas 10 pessoas que cuidavam, porque 2.000 porcos era um espaço bem grande que precisa ficar cercando de um lado para o outro para eles não fugirem. Então eles estavam na cidade tentando explicar aquilo que aconteceu, para que eles não fossem cobrados dos donos dos porcos. O que nós vemos aqui, que estes homens, eles perderam o controle da situação. Foi a manifestação do poder de Jesus que fez aqueles porcos ficarem endemoniados. Mas neste momento aqui, com a manifestação dos demônios, esses homens perderam o controle da situação. Estavam realmente apavorados, e em vez deles fugirem para Jesus, eles fogem de Jesus. Eles ficam com medo da presença de Jesus, e eles vão para a cidade, porque a vida deles agora havia entrado realmente em pânico, desespero, e eles tinham agora que prestar conta daquilo que eles estavam cuidando. Prezados irmãos, muitas vezes nós vemos pessoas perdendo o controle da vida, o controle da situação, e muitas vezes, em vez de correr para Jesus, em vez de ir até Jesus para que Jesus possa dar a solução, para que Jesus possa resolver, correm de Jesus, não querem saber de Jesus, porque Jesus por perto não vai ser uma coisa boa para a sua vida. Em vez de correr para Jesus, correm de Jesus. Perder o controle da vida, meus prezados, muitas vezes pode acontecer conosco. Quando de repente você vai ao médico e o médico te dá um diagnóstico: é câncer. Não sei se você já passou por uma experiência dessa. Você vai ao médico e o médico diz: é câncer. O mundo desaba, né? A pessoa entra em pânico, desespero, perde o controle da vida. Uma demanda financeira que às vezes você está pleiteando e de repente você perde aquilo, você perde o seu chão, de repente um acidente,
Muitas vezes, meus prezados, nós entramos em situações que nós perdemos o controle da nossa vida e nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos correr para Jesus e não correr de Jesus. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Deus, Senhor, eu perdi o controle da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu sei que o Teu poder pode se manifestar e a minha vida pode voltar ao normal. Aleluia. Prezados, muitas vezes acontece isso conosco, mas nós precisamos correr para Jesus. Então a reação dos pastores, meus prezados, foi essa: pânico e desespero. Então, diante da falta ou da perda de controle, não vamos entrar em pânico e desespero, vamos nos achegar a Jesus. Aleluia. Deus é o Deus que controla todas as coisas. Jesus foi aquele que permitiu, que ordenou que os demônios entrassem nos porcos. Então, se existir alguma coisa que possamos perder o controle, saiba que Deus está no controle. Aleluia. É Ele que, quem sabe, está permitindo, porque Ele quer fazer algo muito maior do que aquilo que nós estamos pensando. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, prezados, essa foi a reação dos pastores dos porcos.